e construir uma vantagem na partida de ida na Arena. Qual o tamanho dessa vantagem? Como administrar esse jogo diante da equipe do Diniz para sair classificado para a decisão da Copa do Brasil? É o Douglas Demoliner, da Rádio Gaúcha. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos, ao nosso torcedor que está acompanhando. E, cara, a gente sabe que, se tratando de uma semifinal, né, de Copa do Brasil, quando você está à frente do placar, qualquer vantagem, seja ela mínima, seja uma vantagem, um placar maior, acho que é importante. No nosso caso foi 1-0 o primeiro jogo, mas a gente sabe que não tem nada decidido. A gente sabe da qualidade da equipe de São Paulo, da temporada que eles vêm fazendo. Está sendo tão boa como a nossa, eles são líderes do Campeonato Brasileiro. E a gente está no nosso foco, que é de avançar para a final da Copa do Brasil. Então acho que no jogo de quarta-feira a gente tem que ter os detalhes totalmente ligados, que são concentração, que são foco, que é a vontade de vencer, porque a gente sabe que a gente está falando de uma Copa do Brasil, que é uma das competições aí que todos os clubes brasileiros desejam, que eles almejam, e o Grêmio tem o privilégio de estar decidindo mais uma semifinal e com uma chance muito grande de estar na final. Mas desde já eu falo que a gente sabe da qualidade, a gente vai com todo o respeito pela equipe do São Paulo, mas a gente vai em busca do nosso objetivo, que é se classificar para a final. Tudo bem, Matheus? Você já falou sobre a questão de administrar esse jogo contra o São Paulo, mas eu queria saber de você, e há algumas dúvidas ainda que o técnico Renato deixa pra gente, que é o que muda para você atuar com o Lucas Silva ou com o Darlan. Como é que é para você? Seu posicionamento muda muito quando joga com um ou com outro? Gabriel Corrêa, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Gabriel. Cara, acho que no meu ponto de vista não muda, porque são dois grandes jogadores, como eu sempre digo, né? Eu tenho a minha característica, o Darlan tem a dele, o Lucas tem a dele, o Michael tem a dele, né? Nenhum jogador é igual ao outro. Às vezes um se completa junto com o outro. A gente sabe do potencial que o Darlan tem, as qualidades do Lucas também. Mas eu acho que isso aí é um problema pro nosso treinador, né? Porque ontem no jogo do Campeonato Brasileiro ele colocou o Lucas e o Darlan. E a gente saiu vitorioso. Então já teve jogos que jogou eu e o Michael, teve jogos que jogou o Michael e o Darlan. Então acho que isso é um problema positivo pro Renato, né? Porque quem ele tá escalando tá dando seu máximo, tá conquistando resultados positivos. E a nossa ideia é sempre essa, né? Em prol do grupo, em prol da vitória. A gente sempre comenta entre a gente ali, independente de quem vai jogar, quem vai iniciar, quem vai entrar jogando, quem vai terminar. A gente quer sempre dar o máximo, dar o melhor para a conquista de vitórias. Matheus, tudo bem? Boa tarde. A gente viu o primeiro jogo entre Grêmio e São Paulo com muitas chegadas fortes, divididas mais ríspidas, lances de discussão. E eu queria te perguntar como é que é dentro de campo, assim, quando o jogo tem esse grau de competitividade, com muita briga, com muita discussão, com muita reclamação de arbitragem. Como é que se faz para não deixar isso entrar na cabeça do jogador e até atrapalhar durante uma partida tão importante como essa? Marinho Saldanha, Site Wall. Boa tarde, Marinho. Cara, você vê esse nível de competitividade, né, de um jogo disputado, porque a gente tá falando de uma semifinal de Copa do Brasil. Então é muita coisa. É uma situação que a gente já tá quase no final da temporada. Teve tudo que aconteceu no nosso ano aí com a pandemia. Então os calendários, os jogos ficaram tudo mais apertado. E os privilegiados são esses 4 times que estão disputando uma vaga na final. Então, com certeza vai ter disputa mais forte, porque ninguém quer perder. Eu tenho certeza que lá do lado do São Paulo, eles entraram aqui no jogo por um prato de comida e é o nosso pensamento também. Então, é quem duelar melhor, quem distribuir melhores as cartas, vai ter a vaga na final. E do jogo de quarta-feira também não tenho dúvida alguma que vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo bonito, vai ser um jogo de duas equipes que jogam futebol bonito, com a posse de bola no chão. Mas isso aí é uma coisa, você falou de entradas mais fortes, é uma coisa que tem formas que são inevitáveis, né? Mas sem nunca ter na cabeça como uma maldade de querer machucar um adversário, ou eles ter esse pensamento de machucar um companheiro nosso daqui. É sempre visando a bola e, como eu falei, né? Tá se tratando de uma vaga para a final da Copa do Brasil. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Nos últimos jogos, o Grêmio, que é sempre muito propositivo, tem se comportado de uma maneira um pouco diferente, principalmente contra o São Paulo
E no segundo tempo, claro, com a vantagem em cima do Atlético Goianiense, deu um pouquinho mais a bola para o adversário. Isso é circunstancial, mas ao mesmo tempo, sendo circunstancial ou não, qual a importância de se ter comportamentos de jogo diferentes para poder, claro, ter os desafios que também são diferentes, como, por exemplo, ir com uma vantagem para o Morumbi diante do São Paulo. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Boa tarde, Gutierrez. Cara, a posse de bola, né, como você está citando, que se você falou que, no seu ponto de vista, né, que a gente passou para o adversário nesses 2 últimos jogos, ela é um conjunto do futebol. Mas se a gente for ver, tem posse de bola no campo defensivo, tem posse de bola na intermediária, tem posse de bola no nosso campo ofensivo. Então eu acho que é isso que a gente tem que ver. Não adianta nada uma equipe ter 80%. Contra o Santos a gente teve a maior posse de bola e fomos eliminados. Contra o São Paulo eles tiveram a maior posse de bola e a gente saiu vitorioso no primeiro jogo. Então isso são um dos fatores que agregam ali numa partida de futebol. Mas tem outros fatores também. O contra-ataque faz parte de uma partida. Tem muitas outras circunstâncias. Então acho que isso é bom para o nosso grupo porque mostra que a gente sabe jogar em diversas formas. Seja propondo o jogo, seja no contra-ataque. Então isso é uma coisa que a gente tem de bom, que a gente tá conseguindo nos últimos jogos e que a gente vai levar adiante, sim. Matheus, boa tarde. O Grêmio não tem uma semana cheia de treinos desde julho, quando o futebol foi retomado aqui no Brasil. O quanto isso impacta nessa decisão agora contra o São Paulo, que teve algumas semanas cheias aí desde julho, o quanto isso impacta para vocês fisicamente? Vai ser muito na superação, caso uma classificação venha, o quanto isso impacta vocês? Lucas Bubbles, do GE. Boa tarde, Lucas. Não, acho que longe disso, porque a gente você está falando de julho, né? A gente vem numa sequência, como eu falei, calendário apertado, mas graças a Deus a gente tem um bom plantel, a gente tem um bom elenco, que o professor sabe fazer o descanso na hora certa da nossa equipe, sabe trocar nossa equipe no momento certo, para descansar alguns, para dar ritmo para outros, porque ele mesmo já tinha falado lá no início, quando voltou ao futebol, que ele precisaria de todo mundo, e está tendo a prova aí nos jogos, ele troca o time a toda hora, ele usa o elenco inteiro, e como eu falei, né, a gente tem o privilégio de ter esse elenco qualificado. Então, longe disso que a gente vai usar isso como uma superação, porque a gente sabe da nossa qualidade, sabe do nosso potencial. Se Deus quiser, nós conseguimos a vaga para a final, vai ser de todo o mérito, de todo o trabalho de todo o staff aqui, da nossa comissão, de todos. Então, a gente sabe do potencial. Até porque a gente jogou quarta, São Paulo jogou quarta, eles jogaram sábado e a gente jogou domingo. Então, não tem nem como a gente dar desculpa de que eles estão mais descansados que a gente. Matheus, boa tarde. O Grêmio nos últimos anos tem tido grande sucesso em competições mata-mata, ganhando algumas e passando de fases. Mas a última referência que o torcedor gremista tem é aquele confronto contra o Santos. O que fazer de diferente daquele jogo contra a equipe santista para que não ocorram os mesmos erros no confronto da próxima quarta-feira contra o São Paulo? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Boa tarde, Jairo. Às vezes quando acontece uma derrota, né, ou até mesmo uma eliminação, assim como aconteceu pro Santos, a gente tira muitas lições, porque a gente sabe que não podemos cometer os mesmos erros que a gente cometeu naquela partida, né, que nem vale a pena ficar tocando naquela eliminação, porque pra gente já foi página virada. A gente está firme e forte no Brasileiro, a gente já deu a volta por cima no primeiro jogo da semifinal, no Brasileiro já conseguimos a vitória ontem. Então isso mostra a força do nosso grupo, tanto de qualidade quanto de psicologicamente. Mostra que é um grupo forte, que claro que a gente se sente abalado assim, quando a gente sofreu aquela eliminação, a gente se sente chateado, mas como eu tinha falado na entrevista na semana passada, a gente não podia ficar com a cabeça enterrada, porque logo depois a gente já tinha uma semifinal de Copa do Brasil, que é um baita campeonato também. Então a gente sabe que aí durante 15 dias a gente teve uma eliminação, mas a gente pode ter uma glória também, que é uma classificação para a final. E a gente está se preparando diariamente aqui para conquistar esse nosso objetivo. Boa tarde, Matheus. O quão animado fica o grupo do Grêmio depois de um retorno positivo do Alisson, depois de mais 2 meses parado, e o quanto que ele pode agregar nesse jogo contra o São Paulo? Lucas Katsurayama, da Rádio Grenal. Boa tarde, Lucas. Cara, todos sabem
do potencial do Alisson, do que ele já fez aqui pelo clube, desde quando de que ele veio do Cruzeiro. É um grande jogador, sempre foi titular, e a gente fica feliz com a volta dele. É um jogador que nos ajuda bastante, é um jogador muito intenso, que ajuda a gente na parte defensiva, ajuda na parte ofensiva. Mas mais do que isso, a gente fica feliz, né, pela volta dele, que ele se recuperou bem. Foram 2 meses e a gente sabe que na nossa profissão ficar 10 dias, 7 dias parado já é ruim. E ele ficou 2 meses, mas a gente fica feliz com o retorno dele porque é mais uma opção para o nosso professor de um grande jogador que dispensa comentários e a gente sabe que pode nos ajudar muito. Boa tarde, Matheus. Tá chegando a hora, né? O jogo, agora sim, o jogo do ano na quarta-feira contra o São Paulo. O Grêmio tem uma pequena vantagem, mas não garante nada. E eu quero saber o que fazer nesses 2 dias que antecedem o jogo, Matheus. É jogar um FIFA, jogar um PES, um Fortnite? O que fazer para dar uma desopilada antes do jogo? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Boa tarde, Mário. Cara, acho que se tratando de uma semifinal de Copa do Brasil, né? Se tem uma coisa que a gente tem que fazer antes do jogo é se concentrar bastante. Estudar bem o adversário, quem a gente vai enfrentar, porque a gente sabe que não vai ser fácil. Não vai ser fácil tanto pra gente, mas também não vai ser fácil pra eles. Então acho que essa parte aí vem depois, né? Descontração. Primeiro é o foco total aqui no nosso trabalho, porque sabemos que, como você falou, é o jogo do ano. Só que a gente quer ter mais 2 jogos do ano, que são os 2 jogos da final. Então a gente está se preparando para isso. Matheus, boa tarde. Olha só, tem muita gente que tem alguma superstição ou uma simpatia, principalmente nessa época de fim de ano. Tem gente que gosta de pular as 7 ondas na virada, escolhe a cor que vai vestir para a virada do ano, né? Enfim, queria saber se você, Matheus, tem alguma superstição, principalmente antes de partidas importantes ou de repente até alguma promessa aí para passar pelo São Paulo e ir para a final. Aqui é Paula Menezes, da RBS TV. Boa tarde, Paula. Eu particularmente não tenho nada de superstição. A única coisa que eu faço antes de qualquer partida, seja ela importante, seja um amistoso, eu só peço força para Deus os 90 minutos, para que eu possa entrar dentro de campo e batalhar. É isso que eu faço antes de todos os jogos, porque não adianta nada, né? A gente ter a superstição, pedir coisa a Deus e chegar lá dentro de campo e não batalhar nada, achar que as coisas vão cair do céu. Então a minha superstição é essa. Valeu, boa tarde a todos.